Olá, queridos, família Sociedade Organizada. Fantoche, um boneco controlado por alguém, que possui, para esse controle, fios presos a um artefato que permite a mobilidade das suas partes móveis e permite que o usuário controle a seu bel prazer todos os movimentos que ele desejar impor a esse boneco. Foi um brinquedo, um artefato muito utilizado nos teatrinhos da Idade Média. Entretinha tanto a oligarquia quanto a plebe. Dando um salto nesse pequeno contexto histórico, a ideia do fantoche ela não desapareceu, embora o uso ou a ocorrência do brinquedo tenha assumido as nossas vistas. Tal qual o boneco controlado, assim são certos indivíduos dentro da nossa sociedade. Sim, porque nós temos na nossa sociedade indivíduos que defendem com verdadeira paixão a estrutura política e econômica que possuímos e, o que é muito pior, e defende também o contexto geopolítico dominante. Para muitos, é muito natural o nosso contexto geopolítico de influência de uma única força em todo o planeta. Uma influência praticamente hegemônica, tendo pequenas regiões do planeta não alinhadas a essa influência. Ideias como liberalismo, como capitalismo, como globalismo, como a direita política e econômica, todas elas representando e sendo impostas pelos seus defensores como a verdade absoluta e o único caminho a ser seguido, são exemplos de que existe uma influência global e de que essa influência, para nós, é praticamente hegemônica. Se você quer saber ou não o quão é benéfica a influência dessas ideias, basta você olhar os resultados que ela impôs. Como o planeta vem se apresentado na sua estrutura ecológica, como o planeta geograficamente, e quando eu falo geograficamente, está atrelado aí o contexto econômico, político, militar, como o planeta geograficamente vem se apresentando. O planeta geograficamente ele é equilibrado. Ecologicamente, o nosso planeta ele é um exemplo de natureza, de equilíbrio entre a vida e a produção humana e a natureza propriamente dita. O contexto geográfico, dentro do aspecto social, todas as pessoas vivem de uma forma igualitária. Existem pessoas que não morrem de fome no nosso planeta, existem pessoas que não são excluídas do processo político, dos rumos políticos, da sociedade oficialmente constituída. Se, por acaso, todas essas ideias promovem o bem-estar geral, então elas são benéficas. Mas se por acaso existir um grupo ou uma boa parcela da população mundial que morra de fome, que seja excluída geograficamente falando, do ponto de vista social, econômico e cultural, e por que não dizer também racial, então aonde está a perfeição e a verdade absoluta do capitalismo globalista, do liberalismo atrelado ao capitalismo, ao mercado na visão neoliberal globalista? Aonde está o benefício dessas filosofias
que são colocadas em prática no grande funcionamento do nosso mercado produtivo, nosso mercado financeiro, nosso mercado de trabalho. Aonde está o lado bom dessas filosofias? Então, olhando por esse viés aí, fica bastante duvidoso o que pregam os defensores dessas filosofias, o neoliberalismo, o liberalismo, o capitalismo. Quando a gente olha o resultado que essas filosofias proporcionaram ao planeta inteiro. Sim, ao planeta inteiro, porque elas dominam 90% ou 99% do planeta, com pouquíssimas regiões não alinhadas a esse sistema. Certo? Se alguma coisa gera um produto ruim, então me aponte aí aonde é que ela pode ser vendida ou disseminada como boa. Na Bíblia diz que a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim produz frutos ruins. Então, logicamente, a gente deduz que de uma árvore boa não vem um fruto ruim. E da mesma forma, de uma árvore ruim nunca sairá um fruto bom. Então, se o capitalismo gera impactos negativos, e não são poucos, a ponto, por exemplo, de deixar todo um continente na miséria, como é o caso da África, e deixar algumas regiões da Ásia também nesse contexto, como é que, falando de um ponto de vista geopolítico, como é que o neoliberalismo, o liberalismo, o capitalismo associado ao neoliberalismo e ao liberalismo, dentro das suas várias aplicações, que é o mercado produtivo e o mercado de trabalho e o mercado financeiro, como é que essas filosofias e esse processo produtivo, o capitalismo, associado ao neoliberalismo e ao liberalismo, se eles geram impactos tão negativos como a destruição do meio ambiente, as diferenças sociais gigantescas, não somente dentro de uma sociedade, mas entre países e continentes, como é que eles podem ser apontados como bons e benéficos? Benéficos para quem? Para quem? E para quantos? E para quais pessoas? Então, olhando essas filosofias defendidas aqui, principalmente no YouTube, por verdadeiros defensores do nosso sistema político, do nosso sistema econômico, e alguns que analisam em verdadeiras elucubrações, verdadeiras viagens intelectuais, tecnicistas, que fazem até você ficar convencido de que ele está com a razão. Como é que essas filosofias são boas, são benéficas e devem ser defendidas a ponto de serem mantidas tais quais elas são? Porque não cabe mudanças. É por esse motivo, quando a gente observa os impactos que essas ideologias deixam, não só no sistema de produção, como também causam um impacto profundo dentro das sociedades e entre os países, levando para o ponto de vista geopolítico, nós vemos que elas não são boas, porque na realidade existem diferenças. Elas geram produtos ruins. Ao mesmo tempo que na África você tem milhões de pessoas na miséria morrendo de fome, na Escandinávia, no Canadá, nos Estados Unidos da América, na Europa, você contempla verdadeiros absurdos de desperdício de material tecnológico, de alimento e de logística. Porque sobra todos esses itens e, como sobra, eles desperdiçam.
com largos sorrisos no rosto. Então, você que defende aí o capitalismo, se enche de 80 livros por mês na sua leitura. Onde é que isso é bom? O capitalismo associado às ideias neoliberais, às ideias liberais, e aplicadas no sistema de produção, no mercado de trabalho e no mercado financeiro. Aonde é que é bom? Nós outros que estamos fora da matriz, e principalmente falando da Matrix, nós vemos que esses defensores, eles são cegos para a realidade. A realidade nua e crua que você contempla quando você se vê diante dos bolsões de miséria. Falando num ponto de vista imediato, dentro do nosso país, na nossa sociedade, e num ponto de vista mais amplo, geopolítico, geográfico, quando você observa a distribuição de riqueza que solta aos olhos, espalhada pelo mundo. Aonde é que está a verdade dentro do globalismo capitalista, dentro do neoliberalismo capitalista, dentro do liberalismo capitalista, associado ao mercado de trabalho, ao mercado produtivo e ao mercado financeiro? Se esses intelectualoides de plantão defendem essas ideias e são tão intelectuais assim, como é que eles conseguem ignorar tantos malefícios que, somados, são bem maiores do que os benefícios? Isso só tem uma explicação, senhores. Aquele que dissemina ideias e, no entanto, não enxerga os efeitos colaterais nocivos dessas ideias, ele não está pensando por conta própria. Ele está sendo um veículo de disseminação de ideias tão somente. Da mesma forma que é um rádio, um celular, um megafone. Da mesma forma que é um fantoche. E existem dezenas de fantoches espalhados pela internet. Sim, fantoches intelectuais, articulados verbalmente, são doutores na arte de falar e de convencer você de que eles e a filosofia e os livros que eles leem são certos. Pelo fruto, pela árvore, você conhecerá o fruto. Fruto bom, árvore boa. Fruto ruim, árvore ruim. Não pode um fruto bom vir de uma árvore ruim. Nem um fruto ruim vir de uma árvore boa. Então, como o nosso sistema aqui no Brasil, numa ótica geopolítica, esse mesmo sistema espalhado pelo mundo ser bom, se os efeitos colaterais são bem maiores do que os benefícios? E o fantoche entra aí nesse contexto, porque ao disseminar ideias, nós notamos que esses cidadãos, eles não avaliam o contexto por todos os seus pontos de vista, porque a vida, ela não tem só um foco, ela é multidirecional. E a ótica que a gente tem que ter dentro desse ponto de vista da realidade é uma ótica que tem que pegar um campo de 360 graus e não um campo de 10 graus de visão. Sair da Matrix significa você estar nessa condição e visualizar os 360 graus de ótica da nossa realidade. A realidade que você quer acreditar é aquela que está dentro da Matrix. A realidade que você quer ignorar é essa que está sendo jogada na sua cara nesse exato momento. Sem tecnicismo, sem academismo barato, a realidade nua e crua. O fantoche é aquele indivíduo que defende as ideias do sistema. E que ideias são essas? São as ideias que prevalecem. É a política que está prevalecendo no exato momento. São as opiniões disseminadas pela Rede Globo de televisão. É um exemplo. Rede Globo de televisão, Estado de São Paulo, Revista Veja,
e muitos youtubers aqui da internet que defendem ideias como o capitalismo neoliberal, o liberalismo fomentador do capitalismo selvagem, defende a ideia da meritocracia como sendo a justificativa para que somente as pessoas abastadas tenham acesso aos melhores usufrutos da nossa sociedade, aos benefícios da nossa sociedade. A mesma meritocracia que justifica as diferenças exorbitantes entre ricos e pobres, quando se fala de benefícios sociais e não de capital agregado. Se um cidadão defende que existe justiça na nossa sociedade, tal qual é a nossa sociedade no momento, esse indivíduo é um boneco do sistema, porque ele, sem pensar, sem raciocinar, sem usar a capacidade humana que a natureza lhe deu, ele está defendendo ideias baseadas tão somente nos livrinhos que ele lê, nos filósofozinhos que ele costuma seguir, e não procura pensar por conta própria, usando esses mesmos filósofos e suas filosofias apenas como referência para fazer um contraponto entre o que é dito e o que é praticado, certo? O fantoche do sistema é aquele cidadão cego para opiniões contrárias, é aquele cidadão que, diante de uma opinião contrária, ele se revolta e, em vez de apresentar argumentos baseados em fatos que justifique o ponto de vista dele, não, ele tenta convencer você e tenta provar que você é um ignorante e tenta desqualificar as proposições que você trouxe. Foram apresentadas aqui proposições que derrubam o sistema e que apontam o sistema como falho, e por ser falho, ele é ruim. Ele é ruim porque ele gera pobreza, ele é ruim porque ele gera diferenças não só dentro das sociedades, mas entre as regiões do mundo, entre os países do mundo. Ele é ruim porque ele destrói o planeta, e ele é ruim porque ele estabelece, dentro dessa destruição total da natureza, da estrutura social e da economia dos países, ele estabelece a divisão entre as pessoas, porque ele promove a injustiça. Concordar ou discordar é uma opção sua. Pense nisso. Um abração aí e a gente se vê no próximo vídeo.